Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deu Flamengo nesse primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. 1-0, placar um pouco enganoso. Não fosse o Hugo, teria sido muito mais. Mas não é que o Corinthians reagiu e quase empatou? O Ramon escalou mal, os jogadores deram mais resposta com o Felipe Luiz, muita coisa pra gente falar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão por aqui. Por favor, é o meu único pedido para você se inscrever. É de graça e você ainda acompanha os meus conteúdos aqui porque tem vídeo todos os dias. Bora analisar esse confronto? A gente já fez uma live aqui depois do jogo. Depois eu ouvi a entrevista coletiva do técnico Ramon Dias ao lado do seu filho Emiliano e as explicações, tentando explicar o inexplicável. O argumento do Ramon, ele se baseou muito no foco no Internacional sábado pelo Campeonato Brasileiro. Eu entendo isso. Eu entendo e talvez até, caso o Corinthians vença o Inter no sábado, especialmente se vencer o Atlético Paranaense depois no jogo subsequente, que até, se nada mudar, será antes do jogo contra o Flamengo, porque seria depois, né? Mas como a CBF alterou a data, antecipou. Então, o Corinthians pega o Atlético Paranaense antes do segundo confronto. Se o Corinthians vencer esses dois jogos, possivelmente vai respirar muito bem no Campeonato Brasileiro, a gente talvez entenda essa escalação. Mas eu sigo não entendendo a estratégia para o jogo. Uma coisa é você preservar jogadores, e eu super entendo a preservação. O que não justifica, por exemplo, é você começar com Garro e Coronado, quando você quer preservar. Isso eu não entendi. Espera aí, você está me dizendo que precisava montar uma equipe competitiva, porque realmente não dá para abrir mão, o Corinthians é muito grande, né? Mesmo que você dispute 3 competições, mas precisa pensar no jogo de sábado. Aí ok, você deixa o Yuri Alberto no banco, tá bem. Só que depois tem uma data FIFA, depois tem uma pausa, até o jogo contra o Atlético Paranaense e depois o Flamengo. Então, se o Yuri não poderia jogar 2 jogos seguidos agora, ou não poderia ter entrado antes, enfim. O Matheus Bidu não poderia jogar esses 2 jogos seguidos? Então tem algumas coisas na escolha do Ramon Dias que elas me deixam incomodado. Por exemplo, no meio de campo, cadê o Breno Bidon? Por que a insistência no Charles, que não jogou bem contra o São Paulo e hoje estava completamente perdido no campo? Perdidinho, assim, zonzo. E aí ele escala contra um Flamengo, 2 volantes, 2 meia articuladores, 2 atacantes. Num jogo que naturalmente, gente, eu sei disso, você aí sabe disso, não pode o técnico do Corinthians não saber. Não pode. Eles são pagos e muito bem pagos para isso. E tem uma carreira e acompanham o dia a dia, é inadmissível, de verdade, que eu aqui, no ar-condicionado, que até nem está ligado aqui, que eu aqui, da minha casa, saiba o que vai acontecer. Não pode. Não pode você, torcedor, porque você é inteligente, porque você acompanha o time, porque você está vendo as últimas escalações e você sabe. Gente, era cristalino que o Flamengo com o Felipe Luiz ia ter uma outra postura. Eu não estou falando nem de uma revolução tática, embora ele tenha mudado muita coisa, né? Gabigol titular, Léo Ortiz na defesa, tenha feito o Arrascaeta e o Gerson jogado muito mais. E eles se entregaram mais para o jogo, porque eles não estavam... Não é que não estavam correndo, querendo derrubar o Tite, não é isso que eu quero dizer. Mas assim, eles visivelmente não compravam mais a ideia do técnico. E aí a motivação vai para o caramba. O cara não corre mais da maneira como ele deveria correr. E isso não é nem proposital. O cara não aceita mais o discurso. Muda o técnico, um cara querido pelos atletas, que treina junto com os caras, que estava ontem jogando com eles, que no discurso já dá uma outra palavra, os caras pensam assim, quer saber? Eu vou correr um pouco mais por causa desse cara. Gente, isso é natural, isso é beabá, isso é óbvio, não estou falando nenhuma novidade aqui. O Ramon não sabia disso? Não sabia que o Flamengo ia empurrar o Corinthians? Que ia jogar o Corinthians para o seu campo? Que o Flamengo ia ficar com a bola? Que o Flamengo ia criar oportunidades? Não sabia disso? Aí o que o Ramon fez? O Ramon entregou o meio-campo, do tipo assim, não, eu vou botar 2 marcadores, um o Rian e o outro o Charles, que estava zonzo no jogo, era um a menos,
Vou deixar 2 meia articuladores que são muito bons com a bola no pé, só que a bola não vai ficar no pé do Corinthians. Gente, isso é beabá. O Corinthians não iria ficar com a bola diante dessa escalação no contexto que tinha o jogo com o Flamengo do outro lado, com o novo técnico. Pois o Ramon fez isso. Fez essa escalação. Com o Hugo na esquerda, Fagner na direita. O Fagner foi uma avenida. Avenida porque só o Bruno Henrique caiu por ali. E o Alexandro, vejam só, que, diferentemente dos jogos com o Tite, não foi um lateral defensivo. Não. Fez até gol. Deu cruzamento para o toque de letra do Gabigol, que o Hugo fez um milagre, dos tantos que ele protagonizou no jogo. O Alexandro, o Bruno Henrique e o Fagner. O Fagner, bom, foi um capítulo à parte. Uma escalação horrorosa. Uma postura do time péssima no primeiro tempo. E um Flamengo que dominou, amassou, encurralou, empurrou, massacrou e poderia ter feito 3-4 ao natural. Não fosse Hugo Souza, que, vejam só, pertence ao Flamengo. Que roteiro. Ele simplesmente pegou tudo, ou quase tudo. Não pegou a bola do Alexandro. Tem gente falando de falha, de verdade, gente. O Alexandro foi muito inteligente, tem um buraco ali pelo lado esquerdo, ele olha para a área para fazer o cruzamento e chuta no contrapé. Ele ainda toca com a pontinha dos dedos na bola e ele teve mérito, chutou direto para o gol. O Corinthians deu espaço para isso acontecer. E foi um gol, entre tantos outros que o Flamengo poderia ter feito só na primeira etapa. Bom, tem um chute do Garro, né, que o Rossi faz uma boa defesa, no bate-rebate ali, mas era o Corinthians tentando reagir depois dos 40 minutos. Foi aí que o Corinthians começa a sair para o jogo. Aí eu penso o seguinte, bom, tava claro que o Ramon errou na escalação, porque eu não sei se o resultado seria diferente. O fato é que o Corinthians facilitou para o Flamengo, e o Flamengo amassou o Corinthians. O Ramon não fez nada. O Ramon espera o intervalo para fazer as suas trocas. Eu já teria trocado ainda no primeiro tempo, porque estava claro que deu errado. Agora, se ele entrou com essa escalação, é porque ele tinha convicção nisso. E ela se esfarelou, né? Como pó. No intervalo, ele faz 3 trocas. E as 3, elas são quase perfeitas, porque o Mateuzinho no Fagner era urgente, era necessário. Recompor um sistema de 3 zagueiros, fundamental, pelo menos isso. Não vai reforçar o meio, reforça então o sistema defensivo com o Gustavo Henrique, poderia ser o Kaká, foi o Gustavo Henrique, gostei da entrada do Gustavo Henrique, mantendo André Ramalho e Félix Torres, que aliás... Ai, Félix Torres, meu Deus do céu. Ainda é difícil, ele não passa segurança nenhuma. O Hugo na esquerda, o Mateuzinho na direita e o meio de campo. Ele tira o Rian, eu teria tirado o Charles, tem uma informação de que parece que o Rian sentiu, ok, mas eu teria tirado o Charles de qualquer maneira, porque era um a menos que o Corinthians tinha no meio campo. Ele tira o Rian para reconduzir o Gustavo Henrique no sistema de 3 zagueiros, ele tira o Mateuzinho, o Fagner pelo Mateuzinho, e tira o Coronado para colocar o José Martínez. E aí ele faz Martínez, ele mantém o Charles, com o Rodrigo Garro, Romero e Héctor Hernandes. Essa foi a escalação para o segundo tempo. Eu já teria tirado o Héctor, que também era outro um a menos, ou seja, o Corinthians estava com 9, o Charles e o Héctor não estavam jogando, não estavam no jogo, estavam completamente desconectados. Eu teria feito as 5 trocas no intervalo, 5. Eu já teria tirado o Charles e já teria tirado o Héctor Hernandes. Ele demora mais 21 minutos para tirar o Héctor Hernandes, depois ele perdeu um gol inacreditável num jogo como esse, no detalhe, em que você está sendo massacrado. O Corinthians teve uma chance até esse momento. Eu não sei se ele não estava impedido. Aparentemente estava. O que não invalida a incompetência do espanhol. Que, cara, ele sabe jogar. Eu vou defender, eu vou bater nessa tecla. Ele não é ruim de bola. Ele arrancou, ele cortou 2 marcadores. A grande questão desse lance aí foi a tomada de decisão. Como que ele corta 2 caras e depois chuta de perna esquerda sem olhar para onde está chutando para ela explodir na defesa, estando livre de frente para o goleiro? Tentasse uma bola cruzada para passar para alguém, queimasse o goleiro, chutasse cruzado, fizesse qualquer coisa, menos o que ele fez. Ele driblou 1, driblou 2, como do tipo assim, tô na pelada, vou fazer graça aqui para os meus amigos, ele para de jogar, desacelera, espera a chegada dos caras, ele fez tudo errado, tudo errado. No minuto seguinte ele sai e entra o Yuri Alberto. Por que, caramba, o Yuri não entrou no intervalo? Não entrou com 10 minutos? Não entrou antes? O Yuri é um cara que briga, um cara que está jogando bem pelos lados, um cara que está com confiança, um cara que já fez muitos gols contra o Flamengo. Mas precisa preservar ele para o final de semana. O Yuri
O Yuri que tirou uma vesícula e 2 semanas depois estava em campo. Não, não, não. O Yuri, não vão me convencer, tá? Ah, o cara que é meio descontado, meio, pô, não, qualquer coisa ele machuca. Eu entendo. O Yuri Alberto, não. Não. Tirasse o Hector e botasse o Yuri. Isso só acontece depois desse gol feito que ele perdeu. Aí aos 27 sai o Charles para entrar o Carrilho. E aí o Carrilho simplesmente muda o jogo para o Corinthians. André Carrilho, ele muda o jogo para o Corinthians, porque aí o Corinthians tem transição, o Corinthians tem circulação de bola, aí o Corinthians tem velocidade para chegar ao ataque. Aí o Corinthians começa a empurrar o Flamengo. O Corinthians começa a pressionar o Flamengo. E não é que o empate quase acontece. Olha que curioso. Quando você coloca jogadores com características interessantes para enfrentar um adversário como o Flamengo, as coisas funcionam melhor. Pois é, o Ramon teve essa lição. E não teve nem a humildade de enaltecer isso ou de reconhecer isso na entrevista coletiva. O Carrilho mudou o jogo. Porque ele é um craque, ele é um ótimo jogador, mas porque ele entrou num momento específico em que o Corinthians já pegava um Flamengo mais cansado, que diminuiu o ritmo naturalmente, que ainda assim continuou criando as suas chances, mas o campo se abriu. O campo se abriu. E aí você precisava de um jogador mais intenso, veloz e inteligente ali no meio, para não perder aquela bola e fazer a transição. O Corinthians estava tendo uma dificuldade de sair do próprio campo, gente. No primeiro tempo isso aconteceu quase que o tempo inteiro. No segundo tempo, em vários momentos, o Corinthians tentava sair e não conseguia, porque o Flamengo marcava tão bem, tão alto, cercando com 2, 3 jogadores, que, cara, eles recuavam, a bola parava no goleiro, o goleiro estourava, voltava para o Flamengo. Cara, era um desespero. O Corinthians não conseguia passar no meio campo por conta da marcação do Flamengo, que poderia, por outras tantas jogadas criadas, ter ampliado o marcador. Teve bola na trave do Bruno Henrique. Cara, teve cobrança de falta que passou isso aqui, teve defesa do Hugo, teve bola passando perto. Cara, foi uma loucura. Mas, olha como é o futebol. O jogo terminou 1-0. E no segundo tempo, o Romero teve uma bola na trave, caprichosamente bateu na trave, seria o empate. Teve aquele lance bizonho do Hector Hernandes. Teve outro lance do Romero numa cobrança de escanteio, que a bola sobra, ele dá um chute cruzado, ela passa pelo Rossi, o Léo Pereira tira em cima da linha. Tem uma jogada do Yuri Alberto pelo lado esquerdo, que ele espera, ele dá atrás no Garro, o Garro chuta, a bola explode em cima da defesa. O Corinthians poderia ter empatado o jogo. Não é louco? Claro, né? Ele mudou o time melhorou. Bom, gente, para o jogo da volta, é claro que eu imagino, até por conta do contexto de que o Corinthians vença os seus jogos pelo Brasileiro e respire e chegue lá numa condição um pouco melhor, a gente pode entender um time muito mais equilibrado do que esse. Eu espero, porque tem condições de reverter. É um gol. O Flamengo pode fazer um gol na Neoquímica Arena? Pode. Vai jogar para cima, vai jogar para vencer. Tem 20 dias até lá, quase isso. O Felipe Luiz vai ter tempo para trabalhar essa equipe, já deu mostras de que esses caras podem jogar muito mais do que vinham jogando, então assim, é óbvio que vai ser um jogo duro, vai ser difícil, mas vejam só como são as coisas, se você escala aquilo que você tem de melhor, você fica mais próximo de vencer o jogo, né? Eu acho que essa é a lição que o Ramon e o Emiliano Dias têm que ter dessa partida. Espero que eles tenham humildade suficiente para entender o que aconteceu. Não pode entrar contra o Flamengo. Lembra que a gente conversou aqui, Garro e Coronado juntos? Gente, de vez em quando. Gente, contra o Atlético Goianiense dá. Em alguns momentos contra o Fortaleza com o jogo resolvido dá. Agora, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra equipes que gostam da bola, como que você vai jogar com o Igor e Coronado se eles não vão ter a bola? E isso foi o que aconteceu. O Corinthians não teve a bola. O Coronado, enquanto o Corinthians tinha a bola, foi o principal jogador ainda do Corinthians no primeiro tempo, porque ele tem muita qualidade técnica. Só que não tinha condições, né? Quando ele chegava na intermediária, roubavam a bola dele. Então era muito difícil de abastecer o ataque do Romero com o Hector Hernandes. E ele acabou sacrificado. Eu teria tirado o Garro, não o Coronado, ou o Coronado, não o Garro. Tanto faz. Eu acho que o Garro ele entrega mais em recomposição. E num jogo intenso e dinâmico como estava, talvez a manutenção ela se faça necessária. Gente, o erro foi ter escalado os dois juntos, porque no segundo tempo você podia trocar um por outro, você podia, em algum recorte ali de tempo, quando o Corinthians estava bem, você ter os dois jogadores. O Carrilho fez essa função, não com a mesma característica, mas de apoio, de um jogo apoiado, chegando no Garro, chegando ao ataque, puxando essa bola, muito inteligente, cara, ninguém conseguia tirar a bola dele.
Então o Carrilho fez essa função que o Coronado daqui a pouco poderia ter entrado junto o Carrilho e o Coronado. Ele tinha várias maneiras de jogar o Corinthians contra o Flamengo nesta noite. E ele fez a pior possível, começando o jogo. Depois corrigiu no segundo tempo. Tem um lance de arbitragem, ou dois, que a gente precisa discutir. Tem uma entrada do Wesley no Hugo no primeiro tempo, 24 minutos do primeiro tempo, que é lance para VAR, para pelo menos revisão, e é lance de vermelho. É lance de vermelho que os árbitros dão aos montes aqui no Brasil. E ele não deu nem falta. O Hugo entra por baixo, o Wesley entra por cima. Pé, trava da chuteira acima do tornozelo. É lance para vermelho. É o chamado jogo brusco grave. Ele não deu nem falta. O VAR nem revisou e segue o jogo. E o lance do Gabigol, do segundo gol. O Gabigol faz um gol em que as linhas mal traçadas desse VAR não me convencem. A gente tem que confiar na tecnologia? Mas assim, estou sendo justo aqui e olhando com o que eu vi, né? Fazendo análise com o que eu vi. O pezinho do Hugo ali me parece dar condição. O braço está na frente, o braço não pode fazer gol. Então a linha tem que ser traçada no ombro. E ela foi. Se foi no local correto, eu não sei. Eu só sei que, cara, você olha a imagem e você vê a mesma linha. Então, assim, eu não entendo a anulação desse gol, de verdade. Sorte do Corinthians. Escapou por esse lance e por todos os outros que o Hugo acabou impedindo. Dá para reverter no jogo da volta? Dá. O Flamengo vai ser uma pedra no sapato de novo? Vai. Mas tá tudo em aberto, tudo indefinido, porque você sabe, eu sei, todo mundo sabe que na Neoquímica Arena a coisa é diferente. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal, estou te aguardando. Até a próxima. Tchau!